Meus irmãos, agora nesse intervalo aqui, rapidamente, foi me perguntado algo que eu acho que é bem interessante, né? Qual é a relação que existe entre isso que a gente chama de panteísmo e algumas religiões? Por exemplo, todas as religiões que normalmente pregam, veja bem, a ideia central do panteísmo é a ideia de que Deus está em tudo e tudo é Deus. Então, se Deus está em tudo e tudo é Deus, então Deus está em todas as religiões. Então, a maioria das religiões que promovem sincretismo, você vai perceber que as religiões orientalistas, elas são bem abertas assim. Elas vão dizer, olha, não há problema, por exemplo, ir numa reunião da Seishonoye, em outra reunião de não sei mais o que, do budismo, e depois ir numa missa católica e à noite ir no culto na presbiteriana. Você pode desfrutar um pouquinho de cada, porque Deus está em tudo. Essa é a noção que está bem arraigada assim, nessa ideia de que Deus está em tudo. Isso é panteísmo. Ainda que às vezes você veja isso sendo ensinado em igrejas ou determinadas doutrinas que não são declaradamente panteístas, mas elas estão declarando aí algo bem contrário ao cristianismo. É por isso que o cristianismo diz que ele é uma religião única, ele é exclusivo. Porque o cristianismo afirma que existe um Deus verdadeiro, que é um ser pessoal e que fala. Esse Deus falou por meio das Sagradas Escrituras e mandou o seu Filho como o ápice da sua revelação. Isso é único. É por isso que o cristianismo é único. Quando algumas pessoas perguntam, por que o cristianismo, uma das perguntas que colocaram aqui para esse curso é essa: por que o cristianismo entende que ele é exclusivo? Porque é isso que a Bíblia ensina. A revelação dada por Deus aos judeus, depois aos cristãos e que chegou até nós, ela é única, ela se distingue de todas as outras religiões da humanidade por causa disso. Pois bem, eu falei sobre evolucionismo naturalista, evolucionismo místico. Vamos falar agora sobre as 4 últimas perspectivas, posições sobre as origens. E eu quero então agora falar sobre o desígnio ou design inteligente. Eu preciso então dizer rapidamente que o cristão não vai encontrar posição confortável nem no evolucionismo naturalista, nem no evolucionismo místico. Eu não consigo entender como é que um cristão poderia imaginar-se sendo evolucionista naturalista. Não tem como. É uma contradição. Também não tem como. Todas essas perspectivas, essas 2 perspectivas não são cristãs. E agora aquilo que eu falei, ia começar lá do pior e vou colocando aquilo que eu considero menos problemático com relação à Bíblia. A gente tem então a terceira posição, que é o desígnio ou design inteligente. O desígnio ou design inteligente é um negócio hoje que é muito propagado, muito difundido no meio cristão. Em alguns congressos cristãos, esta posição tem sido exposta, explicada para as pessoas. A gente tem uma iniciativa da Universidade Mackenzie. A Universidade Mackenzie realiza todo todo início de ano, todo primeiro semestre, normalmente nos meses de abril ou maio, o Mackenzie realiza um simpósio que é chamado Simpósio Darwinismo Hoje. É algo bem interessante, se você gostar desse assunto, você assistir às palestras deste simpósio. A cada ano, quando termina o simpósio, eles colocam os vídeos disponíveis na internet, no site do Mackenzie. Então você tem que entrar no site do Mackenzie, buscar lá Simpósio Darwinismo Hoje, e aí você vai clicar nos links para ver as edições dos últimos anos deste simpósio. Esse simpósio é fantástico, irmãos. O que eles fazem? Eles chamam normalmente uma autoridade assim, indiscutível da área de evolucionismo naturalista, e chamam uma outra autoridade que vai mostrar uma posição diferente do evolucionismo naturalista. Então eles às vezes chamam proponentes do design inteligente,
às vezes palestrantes cristãos que vão defender uma posição cristã. E lá então ocorre um debate. Então coloca um de frente para o outro, e então aquele que é evolucionista naturalista, muitas vezes até ateu, ele vai colocar todos os argumentos dele, e aí vem então o outro do outro lado e coloca os argumentos que são contrários ao evolucionismo. É bem legal, é um negócio que vale a pena assistir, e vale a pena você entrar lá, dar uma procurada e baixar então esses vídeos, e assistir esses vídeos com calma. E aí então, nesses congressos, desses eventos, normalmente têm sido chamados palestrantes do design inteligente. Mas exatamente isso tem às vezes gerado uma pequena confusão. Tem gente que pensa que o design inteligente é um argumento cristão. Não é um argumento cristão. O argumento do design inteligente, ele é útil para os cristãos. Mas ele não é cristão, na essência. Deixa eu explicar por que não. O que é o argumento do desígnio ou design inteligente? Alguns cientistas, pesquisadores, normalmente são aqueles indivíduos ligados assim aos estudos de microbiologia ou genética. Eles então começam a avaliar, né, o seu campo de estudos, e eles estão chegando a uma conclusão. Qual é a conclusão deles? É que o modo como os organismos são compostos, estabelecidos, é algo assim tão maravilhoso, tão perfeito, tão delicadamente construído, que exige um projetista, exige uma mente. Então é por isso que recebe esse título de design inteligente, como se alguém tivesse projetado ou desenhado as estruturas orgânicas. Eles vão dizer isso, que todos os organismos vivos, eles são feitos de tal maneira que é absolutamente ilógico você estudar, por exemplo, uma estrutura de DNA, por exemplo, eles dirão isso, e não concluir e dizer que aquela estrutura lá é fruto de um acaso. Não, aquilo tem que ter um projeto. Assim como seria ilógico para a gente ler um livro e imaginar que as palavras caíram naquela página por acaso. Assim como seria um absurdo imaginar isso, seria um absurdo imaginar que não existe uma mente, uma inteligência por detrás da vida. Agora, o que os defensores do design inteligente vão fazer é exatamente isso. Por isso que eles têm sido muito convidados para falar em congressos cristãos. Porque eles têm várias ponderações a partir das evidências das áreas de estudos deles. Eles não vão só com argumentos filosóficos. Eles mostram, olha, eu vou mostrar aqui, por exemplo, tal evento que ocorre na microbiologia. Eles mostram, então, algo da vida real, um experimento, algo que é verificável cientificamente. Então, existe uma base, uma solidez científica no argumento deles. E eles vão mostrar, isso aqui demole tais e tais afirmações do evolucionismo naturalista. Entende? Eles dizem, é impossível que isso não tenha tido uma inteligência, uma mente por detrás disso. Só que, em nenhum momento eles vão dizer que esta mente é o Deus da Bíblia. Eles são pesquisadores, cientistas. Então eles vão dizer assim, nós não podemos fazer afirmações sobre o Deus da Bíblia. Isso é algo que não está dentro da nossa alçada. Nós fazemos afirmações como cientistas, como pesquisadores. E como cientistas e pesquisadores, nós dizemos que é ilógico, improvável, impossível que não exista um criador, uma mente inteligente por detrás desse organismo vivo. Certo? É o que eles dizem. Em nenhum momento eles vão dizer o que é essa mente, se ela é pessoal ou impessoal, que tipo de divindade é essa. Eles não vão entrar nesses detalhes. É por isso que
essa posição do desenho inteligente, ou do design inteligente, ou desígnio inteligente, também pode ser defendido até por um deísta. Lembram na aula passada, eu falei sobre o deísmo. O deísmo é aquela ideia de que Deus criou o universo e se afastou dele. Então Deus criou o universo com as suas regras. Então até um deísta pode dizer isso. Deus criou os seres vivos. Mas a crença de um deísta é muito diferente da crença de um cristão. O cristão não apenas crê que Deus criou, mas que ele faz intervenções, que ele está junto da sua criação, sustentando a sua criação. Então, nesse sentido, a gente precisa ter cuidado, né, quando a gente se entusiasma com design inteligente, ou desígnio inteligente, e diz, de repente, que isso é um argumento cristão e tal. Não, é um argumento que ajuda a gente a desconstruir o evolucionismo naturalista, mas não ajuda a gente, não fornece muita ajuda para a gente entender quem é esse Deus, além de algumas coisas bem gerais, dizer que é uma mente sábia, é uma mente cuidadosa, mas não tem nenhuma outra ajuda que advém desse argumento, tá certo? Argumento do desígnio ou design inteligente. Alguma dúvida sobre isso? Podemos prosseguir? Beleza, vamos prosseguindo. A quarta posição é a posição que tem os nomes mais complicados, mas ela aqui é chamada de teísmo evolucionista. Essa posição também é chamada de criação de potencial pleno, e também um dos autores, esse autor aqui, o Francis Collins, ele chama essa posição de biologos. O Francis Collins é um cientista, na verdade foi diretor do projeto Genoma, e ele é citado inclusive na reportagem da revista Super Interessante, e ele prefere chamar essa posição dele de biologos. Ele junta duas ideias, a ideia de bio, que é a vida biológica, e logos, que é o verbo de Deus, né, a revelação da Bíblia sobre Cristo. Então ele vai dizer que toda a criação depende de Cristo. A vida, então, provém de Cristo. O teísmo evolucionista, esta é uma posição cristã. O que eu quero dizer com isso? É que, durante muitos anos, como membro de igreja, eu ouvi falar que você não podia ser cristão e ser evolucionista ao mesmo tempo. Eu ouvi isso muitos anos como membro de igreja. E confesso a vocês que até a ideia de um evolucionismo que fosse teísta, ou seja, que asseverasse, que afirmasse a crença em Deus, para mim era um negócio assim totalmente esquisito, blasfemo quase. E à medida então que eu fui lendo um pouco mais sobre isso, eu fui ficando assim humilhado diante de diversos servos de Deus ao longo da história da igreja que abraçaram a posição teísta evolucionista. Especialmente dentro da nossa igreja, né, que é uma igreja de linha reformada, a gente precisa entender que algumas das pessoas que deram grande contribuição teológica à nossa igreja foram teístas evolucionistas. E um deles, por exemplo, foi um teólogo chamado Benjamin Warfield. Benjamin Warfield, ele fez parte de um grupo que foi chamado assim, o grupo da Old School, né, da velha escola de Princeton. Foi praticamente assim um dos últimos grupos ortodoxos dentro da Universidade de Princeton. Porque depois, algumas décadas depois, degringolou totalmente aquela universidade, se tornou uma universidade de teologia liberal. Mas Benjamin Warfield, ele tem várias obras importantes, ele fez uma grande contribuição para a vida teológica das igrejas de linha reformada. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Benjamin Warfield, se você já ouviu falar, por exemplo,
sobre a doutrina da inspiração das Escrituras, a afirmação de que a palavra de Deus, se você já ouviu essa expressão, inspirada, inerrante, se você já ouviu essas duas palavras, isso veio de Benjamin Warfield. Ele foi um indivíduo extremamente importante para uma batalha teológica que aconteceu na virada do século XIX para o século XX, em torno da palavra de Deus. Os racionalistas estavam dizendo que a Bíblia continha erros, que a Bíblia era uma mera literatura humana. Benjamin Warfield foi uma espécie de paladino assim, da ortodoxia bíblica, um homem de grande contribuição. Então ele escreveu um tratado sobre a inspiração, a inerrância das Escrituras, que é um livro clássico. Qualquer pessoa que quiser entender bem esse ensino hoje tem que ler essa obra de Warfield. Ele também escreveu um dos melhores livros da história da igreja sobre milagres. Então, o entendimento, o estudo exegético que ele fez sobre os milagres foi maravilhoso. O modo como ele entendeu essa questão dos milagres, e ele deu uma grande também contribuição a uma outra área de estudos que é chamada de História da Revelação. Essa área de estudos também é chamada de Teologia Bíblica. E Benjamin Warfield foi fundamental nesse processo. Um outro colega dele na Universidade de Princeton foi um indivíduo chamado Charles Hodge. Charles Hodge ele escreveu uma teologia sistemática. Então, se você chegar hoje numa livraria evangélica e disser assim, eu quero a teologia de Hodge, então você encontra essa teologia para comprar hoje. É um livro dessa grossura, sim. Na minha opinião, uma das melhores teologias sistemáticas à disposição. Segura, firme. Antes de tratar qualquer assunto, ele pega o texto bíblico e faz um estudo apurado do texto bíblico. Ele é muito cuidadoso, ele é muito exato. Pois bem, Charles Hodge e Warfield, ambos eram teístas evolucionistas. Ambos eram. Você também talvez já tenha ouvido falar muito de um indivíduo chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele foi um professor, na verdade, na área de literatura, e ele nunca, assim, assumiu a pretensão de ser um teólogo, né? Os livros que ele escreveu, na verdade, nunca tiveram essa pretensão, mas ele acabou sendo usado pela providência de Deus para ser um dos grandes apologistas do século passado. Ele morreu exatamente no dia do presidente Kennedy, no dia que aconteceu aquele assassinato do presidente Kennedy, foi o dia também da morte de C.S. Lewis. Um cristão que abençoou grandemente a vida da igreja e continua abençoando por meio dos escritos dele. C.S. Lewis também era um teísta evolucionista. E se você já assistiu as Crônicas de Nárnia, por exemplo, C.S. Lewis foi quem escreveu as Crônicas de Nárnia. E era um teísta evolucionista. Certo? Então, muita gente crente, teísta evolucionista. Então, hoje eu preciso respeitar aqueles cristãos que dizem que são teístas evolucionistas. O autor desse livro aqui, A Linguagem de Deus, Francis Collins, é um teísta evolucionista. Um homem muito crente. Ele termina esse livro fazendo um convite aos colegas dele, acadêmicos, cientistas, para que eles creiam em Jesus como Senhor, como Salvador da vida deles. Ele se converteu, na verdade, a partir de leitura da Bíblia, que foi, na verdade, motivada por livros de C.S. Lewis. E ele conta um evento aqui muito chocante da história da família dele, uma ocasião em que a filha dele foi estuprada dentro de casa. E ele mostra como que a fé em Deus ajudou a família dele a lidar com aquilo. E tanto a filha quanto, na verdade, ele e a esposa perdoaram o ofensor, porque entenderam que é o que tinham que fazer como crentes. Então é um crente evangélico, alguém que vai à igreja nos domingos e cultua e tal. Você vai perceber
esse coração dele voltado assim para o testemunho cristão, mas é um teísta evolucionista. Pois bem, o teísmo evolucionista é a posição que mais me agrada. É a posição que mais me agrada. Mas eu não assumo essa posição. Vamos dizer, se eu tivesse que escolher, se fosse algo assim só para dizer, é isso aqui que eu mais gosto. Essa seria a posição assim que para mim é mais interessante, mais agradável do ponto de vista intelectual. É uma posição instigante e quem gosta assim dessa área de ciências e é crente, de repente lê um livro como esse aqui, A Linguagem de Deus, do Francis Collins, fala, rapaz, eu acho que eu vou ser teísta evolucionista também e tal, porque é bem legal as coisas que ela coloca, e é bem atrativo, mas não é a minha posição, eu vou explicar por quê. Mas deixa eu explicar o que é o teísmo evolucionista. O teísmo evolucionista, como o próprio nome diz, ele crê que ocorreu uma evolução. Então ele crê de fato na evolução. Eu vou ler aqui um trecho, tá? Que resume bem essa posição. Eles fazem as seguintes afirmações, olha só. Eles dizem que o universo surgiu do nada há aproximadamente 14 bilhões de anos. Apesar das improbabilidades incomensuráveis, as propriedades do universo parecem ter sido ajustadas para a criação da vida. Embora o mecanismo exato da origem da vida na Terra permaneça desconhecido, isso aqui vai estar na apostila de vocês, tá? Uma vez que a vida surgiu, o processo de evolução e de seleção natural permitiu o desenvolvimento da diversidade biológica e da complexidade durante espaços de tempo muito vastos. E tão logo a evolução seguiu seu rumo, não foi necessária nenhuma intervenção sobrenatural. Os humanos fazem parte desse processo, partilhando um ancestral comum com os grandes símios. Entretanto, os humanos são exclusivos em características que desafiam a explicação evolucionária e indicam nossa natureza espiritual. Isso inclui a existência da lei moral, o conhecimento do certo e do errado e a busca por Deus que caracteriza todas as culturas humanas. Então, depois ele vai gastar várias páginas explicando cada um desses pontos aqui. Essa é a posição do teísmo evolucionista. Então, eles creem na evolução, na seleção natural, mas eles também vão afirmar isso, que Deus criou o universo no Big Bang, e a partir de então, Deus ele estabeleceu leis para o desenvolvimento, para a evolução dentro deste universo. E esta evolução demorou muito tempo. Mas, mesmo que dentro do processo evolutivo, determinada coisa tenha, naquele processo, demorado, vários bilhões de anos, para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Para Deus, Deus está fora do tempo, não há nenhum problema do ponto de vista de Deus como todo-poderoso que está supervisionando, superintendendo o processo da evolução. Eles dizem que em determinados momentos, aqueles momentos dos chamados saltos evolutivos, houve intervenção de Deus nesses saltos. Então, o que é que fez o homem deixar de ser um primata e tornar-se o Homo sapiens, o homem como é hoje? Deus fez uma intervenção e naquele momento criou o homem, fez com que ele deixasse de ser primata e tornasse o homem que é hoje. E naquele instante Deus deu ao homem uma alma e gravou no coração dele a lei moral. É assim que Francis Collins explica. Ele entende, ele crê dessa maneira. E Deus, todo-poderoso, soberano, ele pode ter feito assim. É o argumento que ele vai utilizar. E ele então entende que com isso, ele não tem dificuldade em aceitar as chamadas evidências que são oferecidas pelos cientistas evolucionistas. Ele é um cientista, ele desenvolve as suas teorias científicas e é respeitado entre a academia e aqueles que fazem parte, então, desse universo acadêmico e consegue equalizar,
isso com a fé cristã dele. Essa é a posição do teísmo evolucionista. Alguma pergunta sobre isso? Sim, Felipe. Então, no caso, a posição deles é só científica ou bíblica? Biblicamente não tem nenhum apoio, né? Também é bíblica. Os teístas evolucionistas, eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus infalível e inerrante. Lembra o que eu falei lá de Benjamin Warfield? E ele também, Francis Collins, crê desta maneira. A grande questão é como eles interpretam os primeiros 11 capítulos de Gênesis. Certo? Eles vão dizer que esses 11 primeiros capítulos de Gênesis não devem ser interpretados como história literal. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, porque o modo como o teísta evolucionista entende os primeiros capítulos, é por isso que eu não sou teísta evolucionista, só por causa dos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Se não houvessem os primeiros 11 capítulos de Gênesis, talvez eu seria um teísta evolucionista tranquilo. Mas o modo como eles interpretam, ao meu ver, não me satisfaz assim. Sim, eles dizem que o homem veio do macaco, mas nesse momento em que foi feita essa transposição, em que teve que sair do macaco para tornar-se homem, foi o momento em que Deus fez uma intervenção. Então, Deus, o que ele fez? Ele gerou esse salto evolutivo, gerou o Homo sapiens, deu a ele uma alma e a lei moral. E aí, o modo poético, como a Bíblia descreve isso, é dizendo então que Deus formou o homem daquilo que existia na criação, no caso o pó da terra, e soprou sobre ele e fez ele alma vivente. Mas aquele texto de Gênesis não significa que literalmente Deus fez homem do barro, mas simplesmente é uma maneira poética, teológica de fazer essa afirmação de que esse homem com alma e com lei moral veio das mãos de Deus. Só para concluir, pastor, para não ficar com dúvida nenhuma dessa posição. Mas no caso, então, para eles defender ela biblicamente, eles têm que fazer uma alegoria com o texto? A palavra seria essa? Não é bem alegoria, mas é algo próximo disso, perigosamente próximo. Na verdade, a gente precisa entender isso. O que esses homens estão fazendo é seguindo uma tradição de interpretação. Não é que eles estejam inventando algo do nada. Nós precisamos entender como isso é complexo. E é por isso que a gente precisa ter muito respeito pelos irmãos que são teístas evolucionistas. Deixa eu explicar por quê. Eu discordo da interpretação que eles fazem, mas eu os respeito por causa desse pequeno detalhe. A primeira pessoa a defender uma leitura desta forma do livro de Gênesis foi Agostinho. Agostinho escreveu 2 tratados sobre o Gênesis. E nesses tratados de Agostinho, veja bem, gente, a nossa fé reformada deve muito a Agostinho. A doutrina da eleição, o modo como Agostinho entendeu a doutrina da salvação, entende? É algo fundamental para que isso afetou Lutero, isso afetou Calvino. Talvez o teólogo mais citado nas institutas de Calvino seja Agostinho. E Agostinho, ele entendia isso, que a linguagem, eu estou tendo que adiantar esse aspecto, que a linguagem utilizada em Gênesis não é que seja uma linguagem alegórica, mas é uma linguagem que ele chama de linguagem de acomodação. Veja bem, depois de Agostinho, gente, Calvino ensinou isso. Calvino nem se preocupa com esse debate, que Calvino escreveu os livros dele no século XVI. No século XVI, ninguém se preocupava com a evolução, com o evolucionismo. Isso é algo que surgiu a partir do século XIX, né? Pois bem, Calvino, ele também dizia que a linguagem de Gênesis é uma linguagem de acomodação.
O que é uma linguagem de acomodação? É a linguagem que um pai usa para falar com um bebê. Quando o pai vai falar com o bebê, ele muda o tom de voz e usa um vocabulário que quem olha de fora vai dizer, que coisa ridícula. Mas ele está fazendo aquilo para se fazer entendido pelo bebê. Então, Gênesis, no início, de acordo com Agostinho e com Calvino, ele explica coisas relativas à criação que o homem primitivo não conseguiria compreender plenamente, e por isso ele usa uma linguagem, aquele tipo de linguagem que não deve ser entendido literalmente, mas está tentando comunicar algumas verdades primordiais ao homem. Calvino defendia isso. Existe uma obra muito importante que discorre só sobre a doutrina da acomodação em Calvino, o modo como Calvino aplicava esse princípio na interpretação de diversos textos da Bíblia. Só que Calvino não precisou, naquela ocasião, fazer nenhuma afirmação que ferisse a nossa ideia sobre criação, porque não era um debate teológico da época, nem científico da época, né? Mas o que eu estou tentando dizer com isso não é que eu concorde com o teísmo evolucionista, é que tem muita gente crente dentro da história que deu contribuições para que se estabelecesse esse negócio que é chamado de teísmo evolucionista. Certo? Sim, Rogério. Pastor, partindo dessa explicação, então eu posso supor que não existiu uma serpente, literalmente, falando com Adão e Eva? Esse é um problemão. Veja bem, você é um homem à frente do seu tempo, Rogério. Quando eu deixo de ler o texto de Gênesis 1, dos primórdios, literalmente, isso vai gerar mais problemas do que resolve. É por isso que quando eu li esse livro do Collins, eu falei, rapaz, esse negócio é interessante demais. Eu acho que eu vou ser evolucionista teísta. Depois, quando eu fui fazer a exegese de Gênesis, eu falei, eu não posso. Porque você vai ver que se você aceita algumas coisas aqui, você vai quebrar lá na frente a doutrina da redenção no Novo Testamento. Porque a doutrina da queda toda vai ser afetada e a gente vai chegar lá. Eu vejo que há um grande problema. Porque aí, veja, a serpente não é mais literal. E alguns vão dizer, de repente, que ela deixa de ser, inclusive, pessoal. Aí você vai, a partir daí vai surgir uma leitura que é a leitura liberal de Gênesis, que vai dizer, olha, essa serpente, na verdade, aí sim vai dizer que isso agora é apenas tem que ser considerado apenas como um mito, que está falando sobre a ideia de um mal primordial, ou o mal em todas as suas formas dentro da experiência humana, e que a gente não deve nem pensar na existência de um ser pessoal, que a gente pode chamar de diabo ou satanás, e que essa ideia de que existe um diabo ou satanás, isso é apenas uma invenção, enfim. E aí, a partir daí, você abre espaço para alguns problemões. Eu acho que abre... Então, veja, o teísmo evolucionista, ele tem umas brechas. Você vai ver que todas essas posições têm brechas. Certo? Mas o que eu quero dizer é isso. É que você pode ser cristão sendo teísta evolucionista, se você conseguir manter-se equilibrado quanto às doutrinas da palavra de Deus. E vários cristãos viveram nessa terra e deram grande contribuição à igreja e ao reino de Deus e à causa do reino, sendo teístas evolucionistas. Uma outra posição é o criacionismo progressivo. O criacionismo progressivo, meu Deus, eu tenho que terminar, ele rejeita o evolucionismo. Ele diz, o evolucionismo está errado, não aceito. Na verdade, Deus criou todas as coisas, o homem ele não veio de um processo de evolução, esse homem, Deus foi quem o criou, e eles descartam então as ideias evolucionistas-chave, né, a ideia de seleção natural e etc. No entanto, o criacionista progressivo, ele aceita a datação do universo sugerida pela geologia e astronomia.
Então, como que é essa datação, por exemplo, da astronomia? Tem a ver com a distância das estrelas, com o tamanho do universo. Por que dizem que o universo tem 13,8 bilhões de anos? É por causa da astronomia. Então, eles pelo tamanho, pela vastidão, pelas distâncias existentes dentro do universo, então eles verificam a quantidade de tempo que leva para chegar à luz de uma estrela aqui na nossa Terra. E demora milhões ou bilhões de anos, de acordo com os cálculos da astronomia. Se demora tanto tempo para essa luz dessa estrela chegar aqui, então esse universo, o nosso planeta não pode ter só 10 mil anos. Ele tem que ter mais, ele tem que ser mais velho do que isso. Certo? Então, a partir da astronomia, a partir da medição da idade das rochas, né, com radioatividade, né, a datação radioativa, melhor dizendo, então existem evidências então de uma Terra mais velha do que aquilo que é postulado pela teoria da criação recente da Terra. Por causa disso, então, o criacionista progressivo, ele aceita essa datação antiga. Então você pode ser um cristão evangélico, teísta evolucionista ou criacionista progressivo. Ok. Então, o criacionista progressivo, ele vai entender os dias da criação como eras. Ele vai entender que não são dias literais. E existe uma base hermenêutica para isso no Novo Testamento, quando Pedro então diz que para Deus um dia como 1000 anos como um dia. E a partir daí então eles vão compreender dessa maneira. O criacionista progressivo, ele vai dizer que os primeiros 11 capítulos de Gênesis não podem ser interpretados literalmente. Principalmente porque lá no final desse relato primordial você tem a ideia do dilúvio global. Então, eles vão dizer que algumas evidências da geologia hoje serão contrárias a essa ideia de dilúvio global. E eles, então, logicamente, vão abraçar essa perspectiva, então, da leitura de Gênesis a partir da ideia de acomodação. Ou seja, Deus acomodou o vocabulário dele a fim de comunicar determinadas verdades ao homem. Então, entenda isso, gente. A gente não pode ser desonesto nem incorreto. Para o criacionista progressivo, apesar do texto de Gênesis não ser um mito, a gente nunca pode dizer, você está dizendo então que é um mito. Não. O criacionista progressivo ele vai dizer, não, isso aqui é um relato da palavra de Deus. Só que a linguagem é uma narrativa que não é histórica nem científica, ela é teológica. O que essa narrativa está dizendo? Que Deus criou do simples para o complexo, e que Deus, no corolário, né, o ponto alto da sua criação foi o homem, e que aquilo que ele criou foi muito bom. Pronto. É assim que ele entende esse relato de Gênesis. Ele não está sendo antibíblico nem negando Gênesis por isso. Mas ele vai entender os dias como eras. Normalmente esse relato também não é de modo geral, mas em algumas vertentes ele vai tentar incluir e vai muitas vezes dizer que, como ele aceita essa datação, então ele vai ter que afirmar uma coisa que, ao meu ver, é muito problemática. Ele vai ter que admitir que houve morte antes da queda. Porque se o homem, ele então caiu, mas se antes dele existiram bilhões de anos, e os dinossauros, etc., morreram antes, se extinguiram antes do homem, então houve morte antes da queda. É um negócio, não é tão fácil assim teologicamente se resolver essa charadinha. Eles vão dizer isso então, era só houve a morte física antes da queda, porque a queda trata da morte espiritual. Morte espiritual a partir da queda, penso. A grande questão é que o cristianismo clássico, até o século XIX, afirmou que a morte física entrou por causa da queda, né? É isso que os nossos pais na fé ensinaram. E é isso que nós inclusive...
Isso. Tanto é que a gente até diz assim, ó, em todos os velórios, cerimônias fúnebres, isso que a gente diz. Olha, gente, isso aqui só está acontecendo. Essa pessoa morreu por causa do pecado. Se não tivesse entrado o pecado no mundo, não haveria morte. Né? Então, é uma dificuldade. Como eu falei, toda posição vai ter as suas dificuldades. Tá certo? Então, é um nó para desatar que eu acho difícil de desatar. Essa questão da entrada da morte antes da queda. Pois bem, última posição, posição da criação recente da terra. E eu vou ter que parar. Terminou o nosso tempo. E aí, eu vou continuar na aula que vem, né? Na aula que vem a gente iniciar outra pergunta, mas eu vou dedicar então a aula que vem para explicar a chamada teoria da criação recente, tá bom? E aí a gente vai entender, e você vai para casa hoje ainda sem conhecer então a sexta posição. Sim, estará. Isso, estará. Ok, né? Vai estar à disposição lá. Vai estar lá. Ok? A gente para por aqui, gente, por causa do tempo. Mas eu acho que temos que caminhar assim mesmo. Na semana que vem, faça perguntas. Eu creio que a última posição vai gerar algumas perguntas. Eu quero explicar essa sexta posição e depois eu quero mostrar para vocês um apanhado geral. Todas as posições, os pontos fortes de cada uma, as lacunas, as brechas de cada uma. Por que eu entendo que você precisa entender esse quadro geral? Porque quando chegar na sua escola, você for explicar, você vai até dizer assim, olha, eu assumo tal posição, mas eu já reconheço que minha posição tem tais e tais brechas. Aí antes da pessoa te atacar, tu já reconheceu. Mas a tua posição tem tais e tais, tem tais e tais questões, que são difíceis de responder. E ele vai ter que pensar, puxa vida, rapaz, então ninguém tem todas as respostas, nem eu, nem ele. E aí você vai fazer um fechamentozinho fantástico, evangelístico, na hora de dar esse testemunho sobre as origens. É isso que eu quero mostrar, então. Vou ter que fazer isso no início da aula que vem, né? Mais um encontro. Mas é porque eu entendo que esse assunto ele é extenso e exige uma caminhada mais, assim, compassada. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Eu agradeço a vocês aí que tiveram a paciência de me ouvir 1h40 sem data show, Hoje foi duro mesmo, hein? Vocês são pacientes.